Boa tarde. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Meu nome é Larissa Nascimento. Quantos anos você tem? Eu tenho 53 anos. Você é daqui de São Paulo? Sou de São Paulo, capital. Sou uma das 30 acolhidas na Casa Florescer em 2026. Perfeito. Como que você foi parar na Casa Florescer? Bom, eu tive autonomia, né? Durante um bom tempo da minha vida. Comecei a trabalhar aos 15 anos, até os 45 eu fui empreendedora individual, né? Sempre tendo o meu negócio próprio, tendo minha renda, mas na fase da pandemia eu acabei perdendo minha autonomia por motivos externos, né? Que houve aí uma quebra de empresas, a minha empresa servia outras empresas que quebraram também, e assim, a corda arrebenta para o lado mais fraco, né? E foi nesse momento que eu fiquei em situação de vulnerabilidade, perdi minha autonomia, fiquei sem ter onde morar, sem renda, e eu conheci a Casa Florescer através da TV, né? De uma reportagem que passou na televisão. E naquele momento, lá em 2016, a Casa Florescer estava sendo inaugurada e eu tinha minha autonomia nesse momento. Aí quando chegou em 2020, é que eu precisei do acolhimento, né? Procurei um CRAS e o CRAS me encaminhou para a Casa Florescer, né? E num momento muito difícil, que eu estava com uma depressão, com problema de saúde, sem cabeça para procurar emprego naquele momento, mesmo com baixa autoestima, porque quando a gente tem um longo período de autonomia e de repente quebra, a gente nunca espera passar por isso, mas qualquer pessoa pode passar por isso, ainda mais eu como uma mulher trans com 53 anos, a dificuldade, né, da aceitação no mercado de trabalho, né, no corporativo principalmente, é uma realidade que ainda a gente está aí lutando para romper com esses estigmas, né, porque não faz sentido nenhum a gente balizar uma condição humana como inferior, como incapaz. Isso é uma falácia, né? Mas os estigmas existem e a gente luta para superar esses estigmas, porque eles só prejudicam e assim, é um preço que toda a sociedade paga de excluir pessoas por um julgamento, por um pré-julgamento, por um preconceito. E hoje, o que a Casa Florescer representa para você? Bom, a Casa Florescer, né, desde que eu cheguei na Casa Florescer e senti essa energia de acolhimento, né, de casa, né, de família, de estrutura, de dignidade, né, resgatou minha dignidade. Eu estava num momento que eu não conseguia, eu não tinha um lugar para tomar um banho, não tinha uma roupa limpa para vestir, não tinha uma cama para dormir, não tinha um alimento. Então a casa, primeira coisa, trazer esse resgate da dignidade básica ali, de a gente poder se cuidar do corpo, né? A casa também aproxima a gente do SUS para tratar da saúde, dessas questões. Eu cheguei em depressão, então tem um atendimento que vai até nós, para cuidar das questões da saúde, seja lá todas as questões, a saúde integral e a educação. As pessoas têm a oportunidade de estudar, de fazer cursos, né? Eu fiz um curso no Senai, agora fiz no Senac, ganhei a bolsa de estudo, voltei a estudar para eu me formar, atualizar, né? Porque eu já tinha formação técnica, mas a formação, a gente precisa estar sempre atualizando o estudo também. Então as meninas que não têm o ensino médio têm o projeto Transcidadania, que é um POT, e elas podem voltar para a escola com tranquilidade, com segurança, né? Que é um projeto especial voltado para mulheres trans se formarem, né? Terem a formação
do segundo grau, para a partir daí ter uma formação profissional. Né? Tem muitos cursos, tem a questão da empregabilidade também, né? Onde a gente luta muito, e a gente tem muita dificuldade ainda, mas essa luta ela está começando agora, né? A gente tem esse apoio da Prefeitura de São Paulo, né? São Paulo está à frente dos outros estados que não tem nada. Aqui, onde não havia nada, temos aí 10 anos de legado da Casa Florescer, transformando vidas, né? Mais de 2.000 atendimentos e muitas mulheres saíram de lá com autonomia, transformadas, né? Restauradas, ou também começaram ali, né? Desde de uma idade aonde voltou para a escola, né? Se colocou no mercado de trabalho. Então a casa é extremamente necessária, né? Para uma cura, né? De pessoas que sofreram violências e também para a oportunidade de ter uma vida plena, com trabalho, com educação, com convivência familiar, porque quer queira ou não, lá nós somos em 30 mulheres trans travestis que convivemos como qualquer família, né? Não é uma convivência perfeita, mas é de alto nível. Eu que o diga que é possível as pessoas se entenderem as diferenças, né? Tirar esses padrões que são ilusórios, né? As pessoas são singulares, né? Assim diz a Constituição brasileira, nos dá o direito de viver como cidadão único, singular e livre para se expressar. Então a gente faz valer o nosso direito de existir, que é um direito constitucional. A gente não está querendo criar um direito, ele já existe. A gente quer pôr em prática esse direito. Perfeito. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? O momento mais difícil foi esse, né? Antes de eu ir para a Casa Florescer, eu tinha um negócio e o negócio quebrou e eu nunca tinha passado por isso, de faltar dinheiro, de faltar trabalho, onde que eu fiquei pensando, onde que eu errei, né? E não foi bem eu que errei, foi uma situação externa que aconteceu com muita gente. Isso prejudicou a saúde mental de muitas pessoas, né? Até hoje a gente vem recuperando da pandemia esses prejuízos emocionais, físicos, né? Financeiros que causou essa pandemia. E na minha trajetória foi esse momento que eu mais sofri, aonde a Casa Florescer me resgatou de um momento que, assim, eu nem penso o que seria de mim sem a Casa Florescer. Foi extremamente necessária para a minha recuperação, sendo do formato que é. Não é? Uma casa de acolhimento humanizado, com um apoio que a gente agradece muito, o apoio da iniciativa privada e do poder público, essa parceria extremamente necessária, unir forças e não ficar competindo, né? A saúde, as organizações sociais dando esse apoio, fazendo essa corrente que é extremamente necessário para otimizar os resultados. Né? Dessa luta de ter uma população com saúde, preparada para o trabalho, educada, né? A gente reduz danos com a educação, com essa aproximação, com essas parcerias. Perfeito. E para você, quem é o Beto hoje? O Beto as meninas falam, é um pai, para mim ele é um irmão. Eu tenho 53 anos, né? Ele tem 52, um aquariano que ressoa comigo nessa questão do social, do coletivo, né? Eu sou muito coletivista também, então para mim que vivi também numa bolha, na zona de conforto por muitos anos, esse momento se torna especial de conhecer as pessoas lá na Casa Florescer, tanta diversidade. Eu acho tão lindo a diversidade humana manifestada ali, né, com a liberdade de ser. E o Beto é muito engajado nisso, ele tem uma vocação natural.
né, para ser esse Beto que tem um carinho muito especial pelas mulheres trans e travestis, né? Ele como um homem cisgênero, um homem gay, ter esse carinho tão grande pelas mulheres trans e travestis, a gente deve muita gratidão para o Beto, pela competência dele de alcançar resultados aí incríveis, né? De trazer a Casa Florescer sempre como uma parte da vida dele, né? Onde ele vive e está de alma presente no seu trabalho. Ele vive como é a vida dele e o trabalho se fundem na Casa Florescer lá. Ele fica como ele estivesse na casa dele, né? Cuidando da casa, cuidando das meninas. O Beto é incrível. No seu dia a dia, você lida com muitas pessoas jovens que ainda estão passando pela transição, que ainda estão se conhecendo. Como que você enxerga esse cenário novo para você? Eu tenho a mente muito aberta, então para mim esses padrões de que a idade faz alguma diferença na sociedade, eu acho que é muito saudável e muito produtivo a gente ter diversidade de idades convivendo junto. Isso mostra que as pessoas, independente da idade, podem ser maduras ou imaturas, né? E a gente tem uma compreensão sobre o processo do outro. Eu tenho o meu processo, sou uma pessoa bem resolvida, sou uma pessoa que sabe lidar com pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, de diferentes idades, de diferentes gêneros, sexualidades. Para mim, ser humano é ser humano. A gente tem que ver pessoas como pessoas em primeiro lugar, né? Então essas classificações, esses rótulos também não faz muita diferença para mim. Eu acho que é necessário e provisório, porque quando a gente amadurecer enquanto sociedade, essas coisas não vão fazer diferença, né? Porque muitas vezes isso só serve para criar separação. Então, humanizar é criar união, é criar compreensão sobre o outro, sobre o processo do outro. Gosto muito da arte, a Casa Florescer também proporciona a expressão artística, né? Tem muita coisa de arte. A casa é um cenário artístico para mim, é um palco, né? Onde a gente pode se aproximar sem essas limitações. Perfeito. Como que você enxerga o cenário LGBT nos últimos 30 anos? Eu venho de um tempo que, já faz mais de 30 anos que eu fiz a transição e, assim, eu já via no futuro um cenário de muitas coisas que eu imaginava que iria acontecer, aconteceram, inclusive na lei. Porque quando lá em 1988 chega uma Constituição Federal, que eu li, eu estava no ensino médio nessa época, e eu li que eu poderia me expressar livremente, não estava falando o homem isso, a mulher aquilo. Falei, pronto, agora sim, agora eu acredito num Brasil melhor, numa sociedade melhor. Eu achei que fosse mais fácil pôr essa lei em prática, praticar essa liberdade. Mas as amarras enraizadas da sociedade, conservadora, não que o conservadorismo seja ruim, a gente tem que conservar as coisas que são boas e úteis e se livrar das coisas que ficaram velhas, que a sociedade não comporta mais, essas prisões, essa gaiola que as pessoas colocam rígidas. Então a coisa veio ficando mais maleável aos poucos, teve algumas retrogradações, porque houve alguns exageros, como as pessoas falam, quer tacar a goela abaixo, uma coisa que, imagina, eu aprendi de um jeito, agora está falando que é de outro. Acho que precisa ter um olhar sensível para essas pessoas também. Porque muitas pessoas foram criadas de maneira rígida, tiveram que oprimir os seus desejos, a sua própria persona, a sua própria essência e viver de acordo com as regras de seu tempo e passaram isso para os filhos e os filhos cresceram acreditando nisso. Então acho que seria também uma insensibilidade atacar essas pessoas como o que não está comigo está contra mim. Eu sou a favor de um concílio, acho que as pessoas precisam
precisam e merecem serem informadas, terem mais informação, terem uma reeducação, uma conscientização do que de forma punitiva. Vamos protestar porque me chamou de ele. Eu não concordo com as maneiras punitivas, sendo que se as pessoas não tiveram a oportunidade de aprender, de serem educadas, conscientizadas, né, de por que existe pessoas que não se encaixam nesses padrões, porque sempre foi assim e hoje a gente está reconhecendo. Né? Sempre as pessoas foram diferentes, nunca existiu pessoas idênticas. Né? Nós somos todos semelhantes, mas eu sou semelhante a uma mulher, eu sou semelhante a um homem. Né? Somos como pessoa, como ser humano. Então, quando a gente vê dessa base, primeiro lugar, ver como um ser humano, primeiro entender que são condições, as condições humanas são diferentes. Por exemplo, tem o PCD, tem a pessoa com autismo, tem a pessoa com depressão. Então, ter essa conscientização evita muitos problemas. De achar que todo mundo é igual a mim, o que eu acho bom todo mundo tem que achar bom, o que eu acho ruim todo mundo tem que achar ruim. Né? O narcisismo, só é belo que é o espelho. Então, é nesse ponto que a sociedade precisa e merece ter uma reconstrução, né? Desconstruir velhos padrões e ter uma nova consciência, um novo olhar, mesmo porque dentro das famílias onde há uma rejeição por um filho LGBT, é por falta de informação e por pressão social. Peraí, meu filho depois não vai conseguir um emprego porque é trans. Né? Meu filho é gay, vai sofrer violência. Por que há violência? A gente tem que acabar com o problema pela raiz, não ficar enxugando gelo. Não ficar cuidando dos efeitos, tratar da causa. E a causa é a educação. Não é? A gente está engatinhando nessa questão aí educacional. Mesmo as pessoas LGBT têm dificuldade de entender as outras diferenças. Né? Eu luto por um propósito de diversidade. A diversidade é o ponto onde não é só sobre sexualidade, não é só sobre identidade, é sobre condições humanas diferenciadas, né? É sobre a equidade, a gente dá atenção para quem mais carece dessa atenção, né? Que todos são um problema de todos, é um coletivo a sociedade. E o ser humano, ele depende, ele é um ser social. Se não tem saúde social, não tem saúde individual. É esse ponto que precisa ser cuidado. Perfeito. E hoje você identifica uma mudança na mentalidade das meninas mais jovens? Com certeza. Na Casa Florescer, por exemplo, essa convivência é muito rica, né? E ela vai se harmonizando naturalmente. A cada ano que passa, a gente vai vendo essa convivência, a gente aprende, ensina, é uma troca, né? É uma renovação. As meninas mais velhas que tiveram outra vivência e hoje convive com naturalidade sobre outras experiências de maneira rica, né? Porque eu acho que esse renovar de pensamento, primeiro tem que começar de nós. Primeiro nós temos que começar a se respeitar, não é? Para depois entender que o respeitar vai além do LGBT, que a gente tem que respeitar também todas as pessoas na sociedade. A base é o respeito à diferença, é o respeito ao ser humano, é o respeito à natureza, é o respeito aos animais. Tudo faz parte de um ecossistema. Eco tem que ter equidade, tem que ter cuidado com quem mais precisa. Né? Precisa estender a mão para aquele que está numa situação como eu passei, uma situação de depressão profunda que eu poderia ter tirado da minha vida. Não, hoje eu tenho projetos para o futuro, eu quero servir a sociedade.
né? Então isso transforma vidas e é um projeto necessário e muito bonito. Eu sou muito grato à Casa Florescer. Perfeito. Sim. Como que você se enxerga daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu já estarei aí colhendo os frutos, não é? Continuando, dando continuidade ao que eu já comecei, a minha formação como ACS no SENAC. Vou começar a trabalhar, fui aprovada numa entrevista de emprego, vou trabalhar na área da saúde, vou trabalhar nesse projeto social que me move, que faz sentido para mim, que foi o que eu cultivei esse tempo que eu estou na Casa Florescer e que me transformou, que me estimulou. E hoje eu já estou florescendo, então daqui 5 anos estarei colhendo os frutos. Perfeito, minha querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Perfeito.